havia um escorpião que tinha sua toca às margens de um lago. Numa época de cheia, o nível do lago começou a subir de tal forma que o escorpião percebeu que seria impossível preservar a integridade de sua toca e se não tivesse uma ação rápida até mesmo de sua vida. Por isso, ele decidiu convencer um sapo que estava descansando sobre uma pedra que deveria fazer o transporte do escorpião, mesmo com todo o risco, até o outro lado, onde ele poderia sobreviver com segurança. O sapo sabia o grande risco que estava correndo ao transportar o escorpião. Mas o escorpião, com toda a sua capacidade de argumentação, falou e prometeu e até jurou que não picaria o sapo. Por isso o sapo decidiu fazer o transporte. Mas, quando estavam quase chegando na outra margem do lago, o escorpião não resistiu e picou o sapo, que ainda antes de morrer teve tempo de perguntar: "Mas por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer." Foi então que o escorpião respondeu: "Eu não pude resistir, essa é a minha natureza." E você e eu? Com que natureza nascemos? Sabemos que fomos criados à imagem de Deus. Por outro lado, também temos uma natureza pecaminosa. Como é que funciona essa inclinação para o bem ou para o mal? E nessa guerra entre as duas naturezas que temos, quem é que leva a vantagem? Como é que a gente pode decidir pelo bem ou pelo mal? Como funciona a inclinação para o pecado? Até quando teremos essa natureza pecaminosa? Saiba que o nosso Senhor já providenciou tudo através da graça para que você e eu possamos ter uma segunda chance e esperarmos que um dia essa natureza pecaminosa, essa vontade de fazer o mal possa ser exterminada. Por isso, acompanhe agora a entrevista do programa Vida Mais Viva que está começando, porque natureza divina e natureza pecaminosa é o tema de hoje. Você é muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva, que acaba de começar. Nós estamos tão felizes com a sua companhia, sua presença de toda semana. Estamos felizes porque você interage com a gente. E você que nunca conversou com o programa Vida Mais Viva, como pode fazê-lo? Você tem 3 mecanismos. Você pode entrar lá na nossa página do Facebook, curtir a página, deixar o seu comentário, sugestão, pedido de oração. A gente quer ouvir você. Você também pode entrar no nosso canal do YouTube, inscrever-se no canal, receber as atualizações e todos os programas anteriores, se desejar ver e compartilhar. E você também pode entrar lá no blog da TV Novo Tempo, Vida Mais Viva está lá. Como você sabe, tem visto na abertura, tem visto nas últimas semanas, nós estamos aqui mais uma vez com o professor Muniz e pastor Chaguri. E você viu a gente falar na abertura sobre uma certa inclinação para o pecado. Você viu a gente contando aquela história do sapo e do escorpião, que fala sobre a nossa tendência. Mas o cristão, quando entende a doutrina da graça, muda de atitude, muda a essência, continua a inclinação do pecado? Quando a gente entende a doutrina da graça, a gente entende o sacrifício que Cristo fez por nós, a gente às vezes, pode ser que imagine que vai se tornar uma pessoa perfeita ou próximo da perfeição e muitas vezes a gente se decepciona ao ver que ainda a inclinação para o pecado existe. Por que isso acontece? Primeiro, o ser humano sem Cristo é um ser humano que é escravo do pecado. Ele está totalmente alinhado pelo poder do inimigo de Deus. Quando conhecemos ao Senhor, nós somos salvos desta escravidão. Nós nos tornamos amigos de Deus. Antes nós éramos inimigos do Senhor e agora nos tornamos amigos. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, o versículo 1, nos diz o seguinte: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, diz a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor nos ressuscitou do mal. Nós éramos mortos por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos. E através da morte de Cristo, através da ação do Senhor em nossa vida, fomos ressuscitados, levantados e estamos livres, isso quanto à salvação. E se
continuarmos a leitura de Efésios capítulo 2, nós veremos que logo em seguida o texto diz o seguinte: somos salvos pela graça. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Este é um ponto muito importante, fundamental, fenomenal para o nosso ser, para a crença em Deus de que estamos vivos em Cristo, transformados no Senhor Jesus. A gente tem a impressão, às vezes até quando lê esse mesmo texto, de que, tudo bem, nós somos salvos, mas a gente ainda continua inclinado para o mal, com vontade de pecar. E aí, às vezes, a gente se decepciona, porque a gente imagina, poxa, fomos salvos do mal, mas a gente continua muitas vezes caindo no mal. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? E como evitar que isso aconteça, se é que a gente pode evitar? A Bíblia define pecado como um estado, como um pendor para o mal. Você vê isso em Romanos 7. E também pecados como atos, como transgressão. Quando nós encontramos a Cristo, Ele assume o comando da vida. E o Espírito Santo habita em nós para conduzir a nossa vida nos caminhos do Senhor. Mas nós ainda continuamos pecadores. Por natureza, é esse pendor para o mal. Nós só vamos perder isso na volta do Senhor Jesus. A graça de Cristo, que é o seu poder habilitador em nós, ela, então, nos tira do domínio do pecado, como bem disse o pastor Chagori, e agora nós estamos sob o domínio da graça habilitadora, o poder do Espírito Santo em nós. Mas nós ainda somos pecadores por inclinação. Você quer ver a boa notícia, pastor Chagori? Essa aqui está em Romanos 8. Romanos 8, 2, olha o que diz aqui. O conflito vem no 7 e a resposta vem no 8. Antes de Cristo não existia conflito. Quem mandava era a natureza pecaminosa. Esse pendor para o mal ele mandava, não existe conflito. A vontade de fazer, a vontade de Deus era muito tênue. Quando somos do Senhor, quando Ele nos justificou, então temos o conflito, vontade de fazer a vontade de Deus e ainda de praticar o mal. Mas assim como no domínio do pecado não existia aquele conflito no sentido de que a carne mandava, agora com a vida em Cristo também esse conflito ele deve ser atenuado. A vontade de fazer, o desejo, a vontade do Senhor cumprir as suas santas leis deve ser mais forte em nós. Então vamos ler esse capítulo 8, verso 2, pastor, olha só que coisa linda. Ele diz assim, porque a lei do Espírito de vida, isso aqui a gente sabe que é o Espírito Santo, não é? Porque a lei do Espírito de vida, isto é, porque o Espírito Santo em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E esse é um estado provisório, né? Um dia a gente vai ser liberto dessa... Isso. Na volta do Senhor perderemos esse pendor para o mal, seremos como os anjos. Mas você perguntou como viver vitorioso sobre esse pendor para o mal. A palavra de Deus nos assegura, então, que a lei do Espírito de vida, ela é superior agora em Cristo à lei da carne, à lei da natureza pecaminosa. Nós temos, sim, em Jesus, temos, sim, todo o poder necessário para vivermos para a sua glória, para a sua honra. Então, vamos recapitular numa parte. Então, você dizia que enquanto a gente não entendia a ação de Cristo na nossa vida, a gente não tinha conflito, porque só tendência para o mal, só fazia o mal. Quando a gente entendeu e aceitou a ação de Cristo na nossa vida, existiu inicialmente um conflito, porque eu gostaria de fazer o bem, mas não conseguia, e aí depois a gente vive de novo sem conflito? É um conflito praticamente atenuado, porque o poder, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O cristão, Mariana, que ele está em contato com Deus, submisso à sua vontade, ele tem a vontade de fazer o mal, mas a vontade de fazer, de cumprir o que é de Deus, mais a vontade de fazer o bem, então aí essa do mal, é como se o que a gente alimenta é o que sobrevive, é algo mais ou menos assim. Exatamente isso. A gente tem que entender esse texto do apóstolo Paulo, Romanos 7, o verso 19, como uma natureza pecaminosa. A conversão, ela não anula a natureza pecaminosa. A conversão, ela anula o ser humano da escravidão do pecado. Isso mesmo. A consequência, né? Isso, ela não mas anula não a tendência. Não a nossa natureza pecaminosa.
Isso você pode ver em Romanos capítulo 8, o versículo 13, que diz o seguinte, ó, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, Paulo aqui ele está fazendo justamente uma analogia entre o ato do pecado com a natureza pecaminosa. Então, o que está dizendo? Essa natureza ela está presente em nós, mesmo nós vivendo em um momento em Cristo Jesus. Mas ela não tem mais domínio sobre a nossa vida. Na Bíblia nós encontramos pelo menos 12 expressões para pecado. 12 expressões para pecado. Pecado pode ser hamartia, quando você erra o alvo. O apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pecado também pode ser o pecado lá em Números de mão levantada, né? O pecado abusivo, o pecado... Bem consciente do que está fazendo. Rebelião, presunçoso, né? Que pode ser também. Todos esses estão imbuídos desta natureza que é vista em nós, que está presente em nosso ser. Entretanto, com a obra de Cristo em nossa vida, nós nos tornamos livres desta escravidão. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Hoje nós somos de Cristo Jesus, apesar de termos uma natureza pecaminosa. Deus nos liberta espiritualmente, mas a carne é pecaminosa. Na carne está o pecado. Nós teremos uma carne perfeita, sem pecado, sem essa natureza, justamente na glorificação, quando o Senhor voltar a esta terra. Mas que bom que a gente tem essa esperança, né? E aí surge aquela pergunta, né? Mas o justo não peca? O justo não peca? O justo não peca? Peca. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz assim, eu vos escrevo, primeira carta de João, capítulo 2, para que não pequeis. Para que não pequeis. Então, o evangelho, a proposta de Deus, é para que a gente viva livre do pecado. Porém, do domínio da natureza. Se alguém pecar, porque a possibilidade existe, nós temos um advogado. O que acontece é que a vida do cristão, o cristão ainda comete pecado, mas não é mais aquele pecado, como bem disse o pastor, de mãos levantadas, aquele pecado de rebelião, de atrevimento, acidente de percurso. Acidente de percurso. E quando isso acontece, eu reassumo que sou dele e continuo dizendo, Senhor, confesso esse pecado, mas confesso que continuo aceitando o teu perdão. Amém. Olha que coisa linda. É lindo mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, pegando o que o nosso amigo Muniz disse, ele diz aqui em Romanos 8, a partir do verso 31, que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que ele vem explicando, o que Paulo veio explicando anteriormente, né? Sobre o pecado, a natureza pecaminosa, a salvação em Cristo, a graça que nos salva, nos liberta. Aí diz assim, se Deus é por nós, mesmo nós tendo essa natureza pecaminosa, se Deus é por nós mesmo, com a natureza pecaminosa, quem será contra nós? Olha que texto maravilhoso, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, diz a palavra do Senhor. E aí Paulo em seguida vem trazendo a tribulação, que vai trazer problemas para o ser humano, são as dificuldades diárias. Não, hoje nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós estamos transformados por esse poder. Então o inimigo ele pode nos acusar, não, você tem a natureza pecaminosa, mas Deus, ele é a favor de nós, mesmo nós tendo a natureza pecaminosa, né? A despeito dos nossos pecados involuntários existentes, que Paulo menciona no capítulo 7, Deus é a favor de nós. A gente falou tanto sobre o agir. Como é de verdade, então, essa ação de Deus na nossa vida? Nesse sentido de mudar essa inclinação para o pecado, como que é essa ação? É a ação divina em nós. Você sabe que na cruz foi a ação divina por nós, sem a nossa participação, por nós, fora de nós. Isso, ali era graça provida, graça oferecida. Quando tomamos posse disso, aí nós temos a graça em nós. Isso chama-se graça habilitadora. Você vai ver isso em Filipenses, capítulo 2, verso 2, 13, Deus atuando em nós.
Isso significa que, de fato, ele entrou em nossa história como raça e entrou na nossa história como um indivíduo. Assim como o pecado dominava cada célula, cada genes. E você é médica, sabe o que significa esse domínio. Também o Espírito Santo vem para dominar o ser integral, biopsíquico, bioquímico, e toda a vida, a parte espiritual. Ele vem e assume. Jesus disse, eu quero ocupar a casa que o inimigo ocupava. E é isso que acontece. Eu quero entrar em cada uma dessas células, né? Isso. Então, o cristianismo, na verdade, é Deus tomando posse de nós. 14:23 de João. Eu e o Pai viremos e faremos habitação em vocês. Viremos morada. E quando se liga isso com 1 Coríntios 6:19-20, o Espírito Santo habita em nós. Então, a resposta à sua pergunta é a seguinte: como conduzir-se nessa vida espiritual vitoriosa? Simplesmente porque a divindade atua em nós e ela batalha por nós ou em nós, usando a nossa vontade consagrada a Ele. Assim, Deus é em nós o que Ele pede de nós. É por isso, se continuar lendo aí, Romanos 8, lá na frente vai dizer, em Cristo somos mais do que vencedores, não é? Isso. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amei esse pensamento do pastor Chagori. Ele disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que isso significa? Que nos tornamos aliados de Deus. Você acha que existe derrota na vida de quem Deus é o aliado? Só vitória. Ele é a vitória, né? Ele é a vitória. E sem essa atuação, né, externa de Deus, é impossível que o homem consiga galgar os espaços espirituais, a plenitude espiritual da vida. Nós temos o exemplo clássico de Nicodemos, tinha todo o conhecimento da palavra, da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas era uma pessoa vazia, sem Cristo na vida, sem o poder de Deus. E aí Jesus falou assim, é necessário que você nasça de novo, que você receba esse poder externo, esse poder através do novo nascimento, uma nova conversão. Verdade. E aí Jesus ele estava se referindo justamente àquele texto de Gênesis, né, que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas desta terra. E quando o Espírito atuou, a terra se tornou viva. Quando o Espírito atua na vida do homem, o homem se torna vivo. O homem era morto e agora não mais paira, mas atua. Ele aperfeiçoou o ser humano e ele tem vida e vida em abundância. E é o haja luz, né? Haja luz. O haja luz. É como se ele dissesse assim, você não tem que ficar preocupado com o que se exige de você e como vai ter que ser a sua vida. É difícil, talvez, viver à altura do cristianismo, do que eu peço para você, mas você não precisa se preocupar, porque eu vou ser em você o que você precisa, não é isso? É isso. Salvação é do começo ao fim, é a atuação dele, recursos dele. Provendo a salvação, dinamizando a salvação e eternizando a salvação no glorioso dia da volta de Jesus Cristo. Então você que está nos assistindo, não precisa ficar preocupado, apavorado, é difícil ser cristão, é difícil a caminhada cristã, porque não é com a tua força, é difícil se você estiver vivendo com o teu braço, né? Claro, teu bíceps. Você sabe qual é uma das grandes evidências de que a pessoa passou a ser do Senhor? É quando ela tem vontade de fazer o mal, mas tem vontade de fazer a vontade de Deus. Com certeza. Isso antes não acontecia. Ela tinha vontade de fazer o mal. E ponto final. E ponto final. Agora ela tem as duas vontades, só que a vontade de fazer a vontade de Deus é, com certeza, superior na vida daquele que aceitou a Cristo e vive com Ele ininterruptamente. John Piper, certa ocasião, ele disse o seguinte, ele falou assim, o verdadeiro sinal de um filho de Deus não é o estado perfeito deste, mas é a vontade, a fome que ele tem por Cristo, a vontade que ele tem pelo Senhor. Você imagina se alguém chega a você e a cumprimenta assim, bom dia, doutora Mariana, pecadora. É bom ouvir isso? Não. Não é bom, mas é a realidade. Você continua pecadora porque tem natureza. Imagina eu chegar para esse homem de Deus e dizer, olá, pastor Chaguri, pecador, tudo bem?
Não é bom. Não. Agora, se você pudesse responder assim, tipo, bom dia, pecador, mas justificado em Cristo Jesus, muda, não muda? Amém. Opa! Bom dia, pecadora, mas justificada em Cristo. Essa é a nossa segurança. O Senhor sabe da nossa estrutura, mesmo sendo dele. Ele sabe que somos pó, de Salmos, verso 3. Agora, uma boa pergunta seria, e como ser forte numa situação de fragilidade? Paulo sacou isso muito bem. O que ele disse? Eu me sinto forte Quando eu eu admito que eu sou fraco. Admito que sou fraco, a minha força é quem? Então o segredo Deus. seria esse, porque Senhor Deus. a pergunta próxima que eu ia fazer para vocês é justamente, qual é o segredo? O segredo seria então sempre lembrar que eu sou pó e que eu sou fraca. E que para eu ser forte, não está em mim. Isso é uma atuação de Deus. Por isso, que Jesus Cristo, ele diz o seguinte, se você deseja ser meu discípulo, o primeiro passo é você negar a si mesmo. É você negar esse poder humano existente. E aí você vai ter condições de entender o que é o mestre, a atuação do mestre. Porque qual era o papel do mestre lá no tempo bíblico? Qual era o papel? Era o ensino, era estar junto, partilhar, era o aprendizado, você se envolvia na escola espiritual. Quando eu retiro esta força, essa atuação própria e deixo Deus atuar na minha vida, deixo Deus ser Deus na minha vida, então eu alcanço o poder necessário para entender os desígnios sagrados e prosseguir na minha caminhada à terra prometida, ao céu. Com certeza. Né? Mas isso não é um pouco de baixa estima? Reconhecer que eu sou pó? Que eu sou de uma certa... Ou se não é, como fazer para evitar que isso vire baixa estima? Não é não. Baixa estima é você ser presunçoso. O que é presunção? Presunção é ousar viver e dizer a vida é minha, eu vivo de qualquer jeito e estou bem. Está nada. Isso é presunção. Fé é você caminhar seguro de que você pertence. Você sabe, o justo, aquele que se entregou a Jesus, a estima dele é lá em cima, porque ele sabe que ele pertence ao Senhor agora. Então, viver pela fé é viver admitindo a sua fraqueza, mas a sua força em Cristo Jesus. Em mim mesmo eu sou fraco, mas em Deus eu sou absolutamente inabalável. Pelo contrário, é autoestima porque você entende a estima lá em cima. O quanto você vale, né? O Criador de todo o universo se dispôs a vir aqui somente por mim, ou somente por cada um, ou por você que está nos assistindo. Como que é baixa estima isso, né? Não pode admitindo que a vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus. Por isso que Romanos capítulo 12, nós temos, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Paulo repete, pois pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Ou seja, Paulo está dizendo, é importante que você entenda o seu espaço, que você é um homem, que você tem as suas fragilidades, que você tem as suas dificuldades, né? E você precisa entender, saber qual é a vontade de Deus, aceitar esta vontade, tomar posse desta vontade, deixar Deus ser Deus na vida, acreditar nesse poder renovador, transformador, que só se encontra na pessoa de Deus. Por isso que nós não cremos no perfeccionismo. Por isso que nós não aceitamos o perfeccionismo, porque perfeccionismo é atuação estritamente humana, é atuação totalmente humana. Agora, vida espiritual, desenvolvimento, transformação, renovação, isso é uma atuação externa, é a atuação de Deus, poder externo no homem. Olha, eu gostei esse pensamento de Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Isso é um imperativo de Deus, ele só pode falar isso para você que aceitou a Cristo. Ele não pode chegar para o ímpio, porque o ímpio está na forma do mundo. Ele está conformado, ele está na forma do mundo. Agora o Senhor Deus diz, eu tenho uma outra forma para que você se conforme. É a vontade dele que sempre dá certo, porque ela sempre está voltada para o nosso bem-estar. Transformai-vos.
O justo foi transformado, ele saiu da forma do mundo e entrou na forma divina. Isso é um imperativo, mas que bom é viver esse imperativo. Mas olha só, você mencionou bem essa questão do entrar na forma. E a gente percebe que quando o cristão entende e aceita Cristo, ele muda de atitude, ele muda de forma mesmo. Isso não é perder a autenticidade? Não, isso é ser inserido na ética do Senhor. Isso não é violar talvez o nosso livre-arbítrio? De forma alguma, foi escolha. Se foi escolha, não foi forçado. Mas agora ele é tudo em mim, eu não sou mais nada? Eu perdi a minha essência? Não, ele é tudo usando a sua vontade. O Evangelho diz que ele bate a porta, quem abrir, eu entro. Ei, isso jamais é forçado. Sabe por quê? Se fosse forçado, se fosse uma robotização, não existiria adoração. Com certeza. A adoração, a base do culto, não é, pastor? É um ser livre. É a espontaneidade, é a vontade, é o querer. É por isso que ninguém acredita nessa corrente teológica de que o Senhor determina quem Ele quer salvar e determina quem vai se perder. Porque, neste caso, o ser humano não escolheu, está destruída a base de toda adoração. Por ele determinaria que todos se salvassem. Mas a nossa escolha que determina quem ele quem salvou vai, a todos, Agora, no sentido de pagar o preço. Agora, escolha é uma absoluta vontade do ser humano, uma decisão humana. Livre-arbítrio nós não tínhamos antes de Cristo. É isso mesmo. Em Cristo nós estamos livres. E É livres isso mesmo. com escolhas boas. Foi muito agradável estar com vocês mais uma vez e com esse pensamento que eu gostaria de encerrar. É isso que o pastor Chaguri falou. Liberdade é aquilo que você conquistou em Jesus. Você pode pensar que você era livre antes, mas não era. Você era escravo do pecado. Cristo te liberta para que você possa ter a liberdade de vontade de escolher. E quando você entende isso, como é que você vai escolher outra coisa? Lembre-se que estar em Cristo, aceitar a graça de Cristo é ser livre, não é prisão. Ele te oferece a liberdade. Fico com Ele mais uma semana e a gente se vê no próximo programa Vida Mais Viva.